Bom, para vocês que estavam esperando essa aula, lembrando que na aula passada nós falamos sobre Abraão e a promessa que Deus lhe fez do filho. Nessa aula, já entramos na parte de Gênesis 19, onde Deus vai tratar agora com Sodoma e Gomorra. Para aqueles que lembram-se, quando nós estamos falando sobre esse assunto, outro dia alguém me perguntou sobre como era a questão da intercessão, né? O dom de intercessão ou o ministério da intercessão. Se nós observarmos a palavra do Eterno Deus, no livro de primeira a Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver que Deus usa o apóstolo Paulo para falar acerca dos dons espirituais. E logo no capítulo 12, 13 e 14, ele começa a explicar para os irmãos que os cristãos, eles não podem ser ignorantes em relação a os dons espirituais, porque faz parte da vida do cristão compreender a atuação dos dons. Hoje já se duvida dos dons espirituais com tanta evidência, né? Nós vemos aí o tempo todo Deus usando pessoas, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, e usando pessoas de diferentes segmentos religiosos, né? Você vai ver, por exemplo, padres expulsando demônios. Tem, por exemplo, um padre que foi até canonizado, chamado Padre Pio, que ele colocava as mãos sobre as pessoas, impunha as mãos e a maioria delas era curada instantaneamente. Então esses dons espirituais, o apóstolo Paulo explica que nós precisamos conhecer esses dons, aprender sobre esses dons, porque para que nós possamos compreender onde nós estamos situados, quem somos nós, e possamos responder quando alguém nos perguntar, questionar ou surgir dúvidas, até mesmo para nós que já somos cristãos, crentes em Cristo Jesus e que somos pentecostais, que acreditamos no mover do Espírito Santo, que Deus nos usa nos dons. Isso nós não podemos duvidar. Mas em relação a este dom específico, que é da intercessão, você entende que interceder significa não só ajudar, mas auxiliar a pessoa no momento de dificuldade. Perceba que no capítulo 19, na leitura que nós estamos pautados hoje, Abraão está conversando com Deus sobre a situação espiritual de uma cidade, que é a cidade de Sodoma, né? Para você ter uma ideia, Sodoma aparece mais de 40 vezes na Bíblia Sagrada, né? Ela aparece 48 vezes, essa palavra Sodoma. Deus explica para Abraão: olha, chegou até mim um boato de que estão fazendo muitas coisas ruins em Sodoma, e eu desci para ver se isto é verdade. Este capítulo 19 do livro de Gênesis, que nós vamos tratar, vamos fazer a leitura pausada para os irmãos compreenderem melhor. Ali está a primeira intercessão de um homem para com outro homem ou uma nação. Moisés faz isso depois também com o povo de Deus, mas ali está a primeira de muitas intercessões que acontecem na Bíblia Sagrada. A primeira intercessão vem de Abraão. Abraão se preocupa. Bom, o Senhor desceu aqui, me avisou, me explicou, né, que Deus fala: não vou ocultar alguma coisa a Abraão, não vou ocultar nada, eu vou dizer a ele tudo.
né? Deus explica que ele vai ter um filho e explica também que Sodoma será destruído junto com algumas cidades circunvizinhas, né? E Abraão se preocupa e diz: mas o Senhor vai destruir justos e ímpios? É a primeira vez também que aparece esta palavra ímpios. Ou aparece também a palavra justo, né? Por que justo e ímpio? Havia uma diferença entre uma coisa e outra. E Abraão se preocupa e diz: bah, mas o Senhor vai fazer isso? O Senhor vai fazer isso, o Senhor vai destruir todos juntos, no mesmo barco, na mesma situação, vai colocar todos juntos. E começa a dizer: mas se tiver ali justo, o Senhor vai destruir, não faça isso, longe de ti que faça uma coisa dessa. O que é que vão dizer as outras nações? O que é que vão dizer o povo? Que o Senhor é o Deus que mata tanto justos quanto injustos. E Deus pergunta para ele onde estão esses justos que o homem, Abraão, está vendo e Deus não está vendo. Quer dizer, Abraão tentou justificar de que Deus não poderia ser injusto, já que a natureza de Deus é justiça. E Deus explica para ele que está tomando essa decisão justamente por não ter achado um certo número de justos para que aquela cidade seja poupada. Perceba que o povo ama tanto Sodoma, ama tanto Gomorra, Zoar e regiões circunvizinhas, que Deus vai destruir não só o povo, mas vai destruir também a cidade. Para quê? Para que as pessoas não reconstruam Sodoma e voltem a prevaricar contra Deus. E isso acontece depois. Eles vão reerguer algumas cidades mais próximas, não aquela cidade, mas outras, e vão continuar errando e pecando. E Abraão diz para Deus: Senhor, mas justos e ímpios, longe de ti que o Senhor faça isso. Aí começa a indagação de Abraão para com Deus. E a questão, né, no Gênesis 18, 26, é que o Senhor diz: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Bom, Deus ia poupar a cidade por amor dos 50 justos. Bom, irmãos, mas se vocês prestarem bem atenção, em Sodoma tem mais de 100 mil pessoas. É uma cidade do tamanho de Alagoinhas. Você vai estudar isso quando nós falarmos sobre o mapa, a geografia bíblica, a arqueologia. Vamos tratar alguns assuntos assim mais à frente. Você vai perceber que estas cidades ficavam juntas e essas juntas formavam uma grande potência. É uma metrópole, é uma cidade com mais de 100 pessoas, é considerada uma metrópole. E ali vem todo tipo de gente para viver, para habitar, para fazer negócios, para comercializar. E onde ficava o comércio antigo? O comércio antigo ficava na frente da cidade, à porta da cidade. Se você observar o livro do Neemias e Esdras, vejam que existem 12 portas em Jerusalém. Cada porta específica para uma coisa. E as portas deveriam ser fechadas à noite. E Deus explica que o comércio deveria ser feito do lado de fora. E no sábado não era para ter comércio ali. Então veja que, de acordo com o mundo antigo, as formas de compra, de comércio, compra e venda, era à frente da cidade, à porta da cidade. Veja, por exemplo, isto quando no livro dos Reis, Eliseu, ele profetiza dizendo que à porta da cidade, né, a história dos 4 leprosos, à porta da cidade, no dia seguinte, 24 horas depois da profecia dele, as pessoas estariam comprando e vendendo por muito dinheiro. E justamente foi ali, à porta da cidade, que aconteceu o milagre,
que Deus provou que as palavras do profeta não cairiam por terra. Então, essa porta da cidade é o lugar de comércio, é o ambiente de troca entre ímpios e justos. E observe que Abraão, quando Deus chega na casa de Abraão, Abraão está à frente da porta, né, da sua tenda. Não está apenas fazendo o que Ló faz, que Ló está, infelizmente, na porta da cidade comercializando, negociando com o ímpio, mas veja que Abraão está à porta da sua tenda e ele não está em diálogo com ímpio nenhum, mas aguardando Deus chegar. Ele está percebendo a chegada de Deus. Veja, Gênesis 18. Abra aí a sua Bíblia, Gênesis 18. E continue com a Bíblia aberta em 1 Coríntios 12. A seguir, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda quando o dia tinha aquecido. Quer dizer, veja que Abraão, também por ser um senhor de terras, um senhor de idade, um senhor idôneo, né? Uma pessoa santa, diferenciada, ele está ali à porta da tenda, da sua tenda, mas ele não está trazendo as coisas do mundo para dentro da sua casa. Pelo contrário, ele está ali à frente porque ele está aguardando, né, a chegada do Todo-Poderoso. Ele está aguardando a chegada de Deus. E isto eu acho maravilhoso pelo fato de que, se nós prestarmos muito bem atenção, nós vamos ver que as pessoas, elas tomam suas decisões normalmente pautada naquilo que lhe convém. E o que é que convém a um homem, uma mulher de Deus? É estar sempre vigilante, sempre metidos nos negócios de Deus e com Deus, e não nos negócios de ímpios e com ímpios. Tanto é assim que tanto Abraão como Sara, eles estão na sua casa, na sua tenda. Mas você chega no livro em Gênesis 19 e você vê Ló fora da casa, fora da tenda. Ele não está com a esposa. Ele não está com a família. Ele não está protegendo o seu lar. Ele está na periferia da cidade, na porta da cidade, e sabe-se lá Deus fazendo o quê? E quando os anjos chegam na casa de Ló, para buscar Ló, Ló não está em casa. Ló está fora de casa. Qual é o perigo disto? O perigo é que Abraão está apostando, preste bem atenção nisto. Abraão é o cidadão que está, por assim dizer, intercedendo por Ló e pela cidade de Sodoma, apostando as suas fichas, entre aspas, de que lá em Sodoma tem gente que está esperando Deus, que é crente em Deus, que é justo em Deus. E Deus, conversando com Abraão, explica para ele que precisa achar um número considerável de pessoas assim. E Abraão faz sua lista
e não consegue achar. Tanto não consegue achar que termina em 10. Não dá para regredir mais. Não achou 10 no meio de mais de 100 mil. No meio de 100 mil, não achou 10 justos? Lhe parece alguma coisa? Não lhe parece que Jesus, em Lucas capítulo 17, ele tinha razão 200% em dizer: será como nos dias de Noé e Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque o povo comia, bebia, plantava, colhia, só não casava e dava-se em casamento. Até que caiu fogo do céu, porque quando Ló saiu de Sodoma, caiu fogo do céu. Jesus citou este texto, explicando que os dias da vinda de Cristo seria tão ruim, tão difícil, tão apertado, que você já percebe, no meio de 100 mil, vão se encontrar um justo, porque a mulher de Ló desistiu. As filhas de Ló eram injustas, tanto eram injustas que saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração delas e prevaricaram com o próprio pai, nascendo depois Moabe, que significa pecado. E um justo não pode parir pecado. Justo não pode propagar pecado. Cai-se em tentação, cai-se em pecado, erra, sim, peca, sim. Isto aí vem da carne, da razão humana, do descuido, do deslize. Mas não produzir pecado por aleivosia, por vontade própria, por querer fazer aquilo ali. Isso é injustiça. Então perceba, no versículo de número 2 de Gênesis 19, quando Ló recebe a visita dos anjos, e diz: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo. Lá com Abraão, no capítulo de número 18, os anjos apresentam-se e eles já se apresentam nas terras de Abraão. Aqui não. Aqui os anjos precisam procurar Ló. E os anjos que aparecem a Abraão são os mesmos que aparecem a Ló. São os mesmos seres espirituais. A questão é que Abraão recebe bem eles em casa. Isto o livro dos Hebreus explica que devemos ser hospitaleiros. Por quê? Porque pela hospitalidade de Abraão recebeu anjos em casa sem saber que eram anjos. E em Gênesis 19, os anjos que se apresentam a Ló já chega em Sodoma à tarde. Lembre-se que ele está conversando, Deus está conversando com Abraão na forma de anjo, né? Teofania ali, Deus conversando com Abraão. Isso é quando o sol esquenta. E agora já de tarde, quer dizer, houve um diálogo ali, passou-se algumas horas, que Deus estava com Abraão, ele comeu, bebeu, aquela coisa toda, né? Fez aquela cerimônia. E agora já de tarde, os anjos vão procurar Ló. E o que é que diz a seguir do Gênesis 19? Que vieram os dois anjos a Sodoma à tarde e estava Ló assentado aonde? À porta de Sodoma. E ele consegue ver os anjos. Vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra. Ele faz a mesma cerimônia que Abraão faz, no versículo 2 de Gênesis 18. Ele levantou os olhos e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. Observe, 3 aparecem para Abraão e apenas 2 desce para falar com Ló. Por quê? Porque um ficou conversando com Abraão, né, fazendo a barganha de quem deveria se salvar e de quem deveria se perder. Veja a diferença entre aquele que Abraão imaginava ser justo e verdadeiramente aquele que é justo. Observe em Gênesis 18, 3. E disse: meu senhor,
Se agora tenho achado aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Isso Abraão falando com Deus. Perceba. No versículo de número 2 aparecem 3 varões. Está acompanhando? No versículo 3, Abraão disse, meu Senhor. Bom, apareceu 3. E Abraão não chama 3, meus senhores. Abraão diz, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos. Ó, se aqueles que não acreditam na Trindade, então precisa me explicar esse texto aqui. Porque o que está escrito aqui é que Abraão chama de meu Senhor. E é com letra maiúscula. Tá? Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Não vai embora. Não vai embora. Se o Senhor tem se agradado de mim, não vai embora. E Abraão é quem abre o coração para fazer a cerimônia. E ele vai dizendo, versículo 4, traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, recostai-os debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante. Porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram, assim faze como tens dito. Deus se agradou tanto de Abraão, que disse, não, é desse jeito que eu quero. É assim mesmo. Agradou-se. Primeiro, o que Abraão pede para que Deus faça, é que fique com ele. É que não vá embora, porque já está debaixo da tenda. Mas em Gênesis 19, pulando para Ló, é diferente. No versículo 2, Ló chega e diz, eis agora, meus senhores, viu? Senhores, os dois. Deus não desceu. Quem desceu foram os anjos. Entrai, peço-vos em casa de vosso servo. Ló se considera servo. E passai nela a noite, e lavai os vossos pés. Bom, cadê a comida? Não tem comida. Abraão oferece comida. Vou lavar os pés, vou lhe dar água e vou lhe dar comida. Mas Ló não. Lavai os vossos pés, de madrugada vos levantareis e eis vosso caminho. Abraão pede para que fiquem com ele. E aqui não, aqui Ló pede para que eles de manhã vão embora. E eles disseram, versículo 2 de Gênesis 19, guarda esse versículo, não o quê? Os anjos não aceitaram entrar na casa de Ló. É bem da verdade que eles precisam sair depressa, porque vai cair fogo do céu. Mas o que os anjos explicam aqui não é pela pressa do fogo que vai cair. Eles dizem, e eles disseram, Gênesis 19, versículo 2, não, antes na rua passaremos a noite. Meu irmão, tu já imaginou o que é Deus dizer, na tua casa eu não entro? Prefiro dormir na rua a entrar na sua casa? Os anjos preferiam dormir na rua com os sodomitas, do que partilhar do mesmo ambiente com Ló, que na mente de Abraão é justo. É por esta pessoa que Abraão está intercedendo. Por isso que eu sempre explico para os irmãos, vai interceder por alguém, primeiro você precisa conhecer a vida. Precisa conhecer a causa, motivo, razão, circunstância. Por que é que a pessoa está passando por aquilo? Para que você não pegue uma bomba chiando, uma granada na sua mão. Pegar problema dos outros para você é pegar uma granada de pino puxado, meu irmão. Sem você conhecer, Abraão está crente, abafando que lá embaixo em Sodoma tem uma família de crente que servem a Deus de verdade. Mas os anjos se recusam a entrar na casa de Ló. Por quê? Tem alguma coisa aí.
que que na casa de Abraão eles sentaram, eles comeram, eles beberam, e aqui eles não querem nem entrar na casa? No versículo 3 diz: e porfiou com eles muito, tanto ele lutar para que os anjos entrassem na casa, e vieram com ele e entraram em sua casa. Por que que vieram com ele? Versículo 3 de Gênesis 18. Porque ele estava onde? Na porta, à porta da cidade. Os anjos precisaram chegar para tirar Ló daquele ambiente e levar ele para casa. Vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-se-lhe banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram. Os anjos aceitaram a hospitalidade. Veja que precisou uma insistência de Ló para que os anjos quisessem entrar na casa dele. Se humilhou, ele se colocou em terra, ele pediu e tal. Beleza. Perceba que Ló está fazendo, aparentemente, a sua parte no negócio. Versículo 4 de Gênesis 18. Gênesis 19. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho. Todo o povo de todos os bairros. Menino, isso aqui é muito pesado. Jesus explica que ele vem buscar a igreja nesses tempos. Quais tempos? Nos dias de Ló. E como estava o povo nos dias de Ló? O que o povo estava fazendo nos dias de Ló? Quem se apresenta aqui? Se apresenta os varões daquela cidade. Que cidade? Gomorra, Sodoma, né? Cidade de Sodoma. E no versículo 4 diz que todos os varões daquela cidade cercaram a casa de Ló, desde o mais moço até o velho, de criança a velho, de todos os bairros, todo o povo de todos os bairros, todo o povo de todos os bairros da cidade de Sodoma, tudo que era varão, eram gays, não eram heterossexual. Não parece que tem alguma coisa aí alusiva aos nossos dias? Se você observar o comportamento de certas crianças, você vai ver que já nasce, já cresce com alguns traços ou adquire traços que levam a crer que essa criança será uma criança homoafetiva. E se você observar o mundo que nós estamos vivendo, não precisa muita coisa, basta você dar um clique no Google e você vai ver pessoas que nasceram heterossexuais, casaram, tiveram família, constituíram família, tiveram filhos, alguns até netos. Hoje são velhos e se descobriram na sua mente que são gays. Isso é sodomia. Quando você ver a palavra sodomia, não é só relacionado à relação sexual entre macho com macho. É também o comportamento. Por isso que em Apocalipse, de número 22, diz que os sodomitas não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque se você está estudando comigo desde Gênesis, do início, você lembra. Macho e fêmea foi criado. E o homem deturpou tanto esta, como é que se diz, criação de Deus, que o homem foi abandonado por Deus, aqueles que praticam que fazem essa prática aí. Quem faz essa prática
que recebeu de Deus a livre escolha de poder ser como Deus lhe criou, mas ele acaba adquirindo esta prática, ele cai naquela contradição. Qual é a contradição? É que Romanos 1, versículo de número 21 diz, versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, falando de Deus, versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Neles se manifesta. Em quem se manifesta? Nos justos e nos ímpios. Neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Deus manifestou, apontou, mostrou. É assim. Não tem como mudar. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, coisas invisíveis, eterno poder, como a sua divindade, se entendem claramente. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que isto quer dizer? Quer dizer que Deus é infinito, mas Deus infinito fez uma coisa finita e pôs nesta coisa finita, nós, o universo, as pessoas, as árvores, o sol, a lua, a estrela, coisas finitas que podem se acabar. Ele colocou características dele nisto, para que alguém olhasse e dissesse, só pode ter sido Deus quem fez. Mas observe que as pessoas que deturpam a palavra adquirem comportamentos animalescos. Porque isto foi o que a serpente fez no início. Induziu o homem a viver como animal. E os comportamentos vieram crescendo, crescendo. Observe em Sodoma como já estava. Isso no início dos tempos, tá? No início dos tempos, poucos anos depois, pouco tempo depois do dilúvio. Né? Se você quer saber quanto tempo foi, assista a aula passada e você vai ver. E no versículo 21, Paulo diz, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Ou pensa que esse pessoal aí não acredita em Deus? Eles acreditam em Deus, mas não glorificam como Deus, porque Deus não aceita o comportamento. Então, na mente deles, eles criam um Deus que lhes aceita do jeito que ele é. Olha que espírito de engano. Nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Quer dizer, de tanto eles falarem aquilo, desceu para o coração e ficou escuro. Mas na mente deles, eles são crentes, são cristãos. Hoje já tem igrejas para essas pessoas. Eles já criaram, já fundaram igrejas. Hoje tem cultos. Hoje eles já falam línguas estranhas. Estranhas aqui com I. Tá? Não é com E, não. Aqui é estranha com I. É coisa estranha mesmo. E ai de ti que diga que não é de Deus. Lá eles já estão apacentando-se a si mesmo. E daqui uns dias estarão aos púlpitos dos pentecostais, porque isso vai virar normal. Você não pode mais falar mal, você não pode criticar. Este é o tempo em que Cristo disse que vem buscar a igreja. Tempo em que Sodoma e Gomorra estaria contaminando o mundo. Não a cidade, que não tem nada a ver, mas as pessoas que lá estão. Então o povo obscureceu o coração. E aí versículo 22 diz o seguinte: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Isto, Romanos 1, 22. O que o apóstolo Paulo está falando? A carta de Paulo aos romanos.
Porque justamente aos romanos, quem lembra, eu já expliquei aqui outra aula, os cultos em Roma eram as divindades pagãs. Tanto as divindades criadas pelos gregos, Zeus, Hades, Atena, aquela geração toda, quanto cultos ao próprio corpo. É justamente isso. Eles faziam relações sexuais ao ar livre. Aquilo era um culto para eles. Né? Eles faziam bacanais. A palavra bacanal vem de Baco, que é o deus do vinho. Este carnaval que você vê hoje já existia em Roma. Carnaval ao ar livre. As pessoas nuas saíam pela rua jogando ovos. As pessoas ficavam nas janelas acreditando que aquele povo nu, eles recebiam uma orientação espiritual por aquele povo que estava ali. Eles viravam mártires quando morriam. Era uma divindade, uma adoração, uma idolatria ao corpo. Aí Paulo escreve a carta explicando para eles que isso aí é loucura. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles se acham sábios. Você não vem me dizer que você vai encontrar um desses aí que são à toa, são besta. Não, todos são sábios. Mas só que para Deus são tudo louco, porque Deus disse que pega o louco na sua loucura e o sábio na sabedoria. E o problema é que nessa loucura, versículo 23, mas não é loucura de insanidade mental, não. Aqui é loucura de comportamento. De que eles deveriam mudar, mas não mudaram. Deveriam seguir a orientação de Deus, mas não seguiram. No versículo 23 diz: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por quê? Porque você já viu em algum lugar algum animal se comportar assim. Você já viu algum animal que se comportou de forma errada. Porque o animal não sabe discernir entre o macho e fêmea. Ele sabe discernir na vontade sexual dele. Se você pegar, por exemplo, os macacos têm uma tradição deles de que eles vencem as brigas através do sexo. Se você não sabe disso, dê uma pesquisada aí, você vai ver que a luta entre alguns chimpanzés, né? Alguns grupos de chimpanzés é assim. Vence quem consegue dominar o outro de forma sexual. Macho e macho. As fêmeas também lutam assim. Mas isto aqui é o quê? Isto são animais irracionais que estão fazendo comportamentos. Não é pecado porque eles não sabem o que estão fazendo. Então o apóstolo Paulo explica que eles estão mudando a ordem natural das coisas, fazendo-se animais. Mas essa desculpa não cola com Deus. E por que não cola com Deus? Porque Deus sabe que eles não são loucos. Deus sabe que o que eles estão fazendo ali é atraindo a ira de Deus. Aí disse João capítulo 3, versículo 36. Grave esse versículo aí. Porque aqueles que passaram da morte para a vida somos nós que aceitamos o Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Mas quem não tem o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Por quê? Porque são filhos da desobediência. Então essas pessoas podem inventar o culto que for, podem fazer o culto que for, podem fazer a cerimônia que for, falar línguas estranhas que for, mas se tirou a glória de Deus e transformou em animal, eles caíram na contradição e por fim será inferno na certa. No versículo 24, para encerrar, diz: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Quer dizer, o coração se obscureceu, não abriu o coração para Deus. Então Deus os largou. Isso quem está falando é a Bíblia, tá? A Bíblia diz
O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 24, que Deus entregou este povo às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. No versículo 26, o que é que diz? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. O que quer dizer isso? Não quer dizer que Deus abandonou o ser humano, a pessoa que pratica isso. Não é que foi abandonada, Deus largou e está lá. Não, senhor. Um abandonado não pode pagar pelos seus crimes. Deus não os abandonou. Pelo contrário. Deus entregou eles, foi as paixões deles. Abandonou a sua vontade. Você quer viver do seu jeito, viva do seu jeito. Mas saiba que mesmo assim, um dia você vai prestar contas do seu corpo, das suas obras, da sua vontade. Então não adianta dizer que é doido, que é um comportamento assim, que foi assediado quando era na infância, que adquiriu esse comportamento porque houve pedofilia, ou porque leu num livro, ou porque se sente uma pessoa na mente de outra. Isso não cola, irmão. O que cola é como você foi feito. Você nasceu como? Nasceu macho? Tem que ser como macho. A pessoa que nasce macho e de repente ele descobre, entre aspas, que é fêmea, o que ele tem que fazer? Ele vai precisar imitar o comportamento da fêmea, da mulher, no caso, ou vice-versa, né? Tô falando da fêmea. Ele vai precisar imitar, vai passar uma vida imitando o comportamento, como é que fala, como é que age, e às vezes até exagerado, né? Demais. Mas vai passar uma vida se adaptando àquilo. Aí vai fazer cirurgia para mudar o seu corpo. Tudo isto é uma imitação de uma coisa que ele não é. Quer dizer, saiu do natural. E este é o pecado. O pecado não é só a relação sexual entre eles. Não, isso começa bem antes. Começa quando a pessoa não aceita quem Deus fez ele, ou como Deus o fez. Aí começa aí. Então, não, o que é mais fácil? Você se adaptar no corpo que você já tem? Destruir suas vontades, quebrar o seu eu, nascer de novo, nascer da água do Espírito, né? Ou você passar uma vida imitando um comportamento que não é seu? E no final da vida, quando se encontrar com o papai, na ressurreição do último dia, como é que o corpo vai vir? Do mesmo jeito que nasceu, para poder entregar as obras a Deus. Então, meu irmão, se alguém estiver escutando este áudio e teve um comportamento assim, espero que isso fique no passado, porque não tem desculpa. Aí Paulo diz, pelo que Deus abandonou as suas paixões infames, versículo 26 de Romanos 1. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão como varão. Cometendo o quê? Torpeza. Você sabia o que é torpeza? Não sabia, vai saber agora. Torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Recebendo em si mesmo, quer dizer, não adianta dizer, não, eu aprendi com fulano, que foi Beltrano, a culpa é de ciclano. Bom, cada um vai pagar pelos seus próprios erros. E como eles não se importaram de ter conhecido Deus, eu espero que você esteja lendo a Bíblia aí, né? Para depois não dizer que eu estou inventando essas palavras aqui. Mas isso está escrito há quase 3.000 anos, irmão. E como eles não se importaram, versículo 28, de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Quer dizer, Deus não está mais importando com o que eles fazem ou deixam de fazer. Deus já decretou o dia e hora em que isso vai acabar. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe,
nécios, que significa louco, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, qual a justiça de Deus? Entre parênteses, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Quem está dizendo isso? A Bíblia. Não somente as fazem, mas também consentem aos que a fazem. E agora, irmão? Eles não só fazem isto, eles consentem também. Perceba, onde é que Abraão foi amarrar o jumento dele? É por este povo aqui que Abraão está intercedendo, dizendo: ah, Senhor, lá em Sodoma o Senhor vai achar lá 50 justos. 50 justos em Sodoma? Mas só que não. Que quando Abraão está conversando com Deus, os anjos descem em Sodoma. O que é que os anjos encontram lá? Encontra um justo apenas. Né? Se observar as cartas e aos Hebreus, quando fala sobre Ló, o justo Ló aborrecia sua alma por ver aquele comportamento. Somente Ló era justo em Sodoma, mas Abraão está lá intercedendo por aquele povo. Então, onde é que cabe a intercessão? 1 Coríntios 12, Paulo fala: você não pode ser ignorante aos dons espirituais. Você precisa aprender primeiro que dom Deus te deu, para depois você aprender como usar, irmão. Tem gente que chega na igreja falando línguas estranhas que não é a língua dele. Ele aprendeu ali num culto, falaram lá, ele achou bonito, ele sai falando. Não entende nada, não sabe de nada. Ah, não dá para entender. Não dá para entender. Mas você vê que aquela língua ali é forçada. Primeiro você tem que compreender o que é o dom espiritual. Depois você sai exercendo. Tem gente que não sabe o que é dom de profecia, mas o tempo todo tá lá profetizando na igreja. Como é que é isso aí, irmão? Se você não sabe o que é profecia, como é que você vai sair profetizando à torta e à direito? Tem que aprender. E tem que aprender também que cada pessoa que usa o dom espiritual será cobrado por Deus um dia, né? Deus não é menino, como dizia meu pai. Deus não é menino. Deus é o ser supremo. E cada pessoa que recebeu o dom tem que ter responsabilidade com os dons. Tá certo? Eu quero encerrar essa aula de hoje relembrando a vocês o seguinte: que quando o apóstolo Paulo está explicando sobre os dons, não está explicando para os ímpios. Observe o que ele diz. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo sempre usa essa palavra, né? Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eles eram guiados. Porquanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, quer dizer, existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil. Observe a palavra aqui, útil. Deus dá o dom de acordo com aquilo que é útil. Você vai utilizar no dom de acordo com o que Deus te dá para o que seja útil. Se não é útil, Ele não vai te dar.
Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Observa os dons. Ao outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Duas coisas diferentes. Depois a gente vê isso. E ao outro pelo mesmo Espírito, a fé. Ao outro o dom de curar, operação de maravilhas, outro profecia, outro dom de discernir os espíritos. E a outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera tudo em todos, repartindo particularmente cada um como quer. Que assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livre, todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um, mas muitos. Não é só um membro, mas muitos. Bom, perceba que o apóstolo Paulo, ele está explicando aos irmãos que existe uma variedade de coisas na igreja, né? De dons, de atribuições, né? Que Deus dá a cada um. Aí, no versículo de número 27 e 28, prossegue. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Que vem a ser governos? O que vem a ver socorros? Dom de curar, você sabe o que é. Milagres, você sabe. Doutores, profetas. Mas esse socorro aqui, ele entra em várias instâncias. Primeiro é que esse socorro é aquele momento em que alguém precisa e você vai lá e lhe auxilia. Isto é socorro. Certo? Outro sim, o socorro, ele vem através também da oração de quem está fazendo. Sabe, quando você está na igreja e Deus lhe mostra algo ou alguém, às vezes você nem sabe quem é. Às vezes você nem sabe quem está na sua mente naquele momento. Mas você é convidado por Deus a orar por aquela pessoa. E Deus vai lá e intervém na causa da pessoa e lhe dá a vitória. Você socorreu aquela pessoa. Você é o socorrista. É você que é a pessoa que está sendo usada por Deus para socorrer aquela cidadã, aquele cidadão naquele momento. Certo? Então, quando você sentir vontade de orar por alguém, a primeira coisa que você vai fazer é observar o cenário em que a pessoa se encontra. O que é isto? Como está a vida dela? Onde ela está situada? O que ela está fazendo para que você ajude esta pessoa intercedendo por ela? Será que esta pessoa não foi abandonada por Deus nas suas paixões? Perceba que em Romanos 1, Paulo não está dizendo que ele vai orar pelos romanos. Não. Pelo contrário, Paulo está dizendo que este povo
foi abandonado, tá? Esse povo foi abandonado. E se eles foram abandonados por Deus, Deus também não vai enviar alguém lá para que ore por aquele povo, porque não vai ter resultado. Se nós observamos a Bíblia Sagrada, nós veremos que muitos profetas foi proibido de interceder pelo povo. Por quê? Porque o povo realmente era rebelde. Se nós não observarmos as pessoas antes de entrarmos em uma batalha espiritual junto com elas, nós vamos nos enfraquecer. Por que vamos enfraquecer? Observe o que diz em Jeremias 14. Preste bem atenção, para você não cair no conto do vigário. A pessoa se apresenta para você, se aparece, olha, ore por mim, porque eu estou precisando de uma ajuda espiritual e tal, aquela coisa toda. Mas quando você vai ver realmente, aquela pessoa não está fazendo com que Deus, né, possa usar de misericórdia com aquele povo, né? Esse texto de Jeremias 14 é um texto tremendo, porque se você ler o texto todo, você vai perceber que o povo estava acreditando nos falsos profetas. No versículo 14 diz que apareciam muitos falsos profetas no meio daquele povo. E o povo acreditava nos falsos profetas, mas não acreditava no verdadeiro profeta, que era Jeremias, né? Lá atrás, no capítulo 7, né, de Jeremias 7, no versículo 16 até o 28, olha o que diz. Olha. Tu, pois, né? Tu, pois, não ores por este povo. Vou até grifar aqui para você ver. Não é para orar por este povo. Nem levantes por ele clamor ou oração. Nem me importunes, porque não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha, para fazer bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor? E não andes a si mesmo para a confusão dos vossos rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor derramarei. Se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á, e não se apagará. Porque o Senhor dos Exércitos está falando. Bom, aprenda com isto. Vai interceder, primeiro você precisa conversar com Deus. Senhor, é para eu orar por esta pessoa? É para eu entrar junto com ela nesta peleja? Peça para que Deus lhe mostre a vida dela. Como está a vida dela, Senhor? Me pediu oração, pediu para que eu vá junto. Mas como ela está? Ela está fazendo a parte dela ou está provocando a sua ira? Porque senão você vai entrar em julgo desigual. Se você entrar em julgo desigual, você vai pegar para si
um problema muito sério. Qual é o problema? 2 Coríntios 6,14, olha o que diz, olha. O jugo desigual é você amarrar um jumento com um boi. Quem que vai pegar mais peso? É lógico que é o jumento. Por quê? Porque o boi é mais alto. E por ele ser mais alto, ele vai levantar o peso todo. E no caso, o boi aqui é o atribulado. Você que é o jumento, vai lá, se coloca debaixo daquele jugo, né? Daquela canga, aquela cangaia. E quando o boi levanta, você que é aquele jumentinho que entrou ali para ajudar, de cobaia. Quando ele levantar o peso, você vai sofrer sozinho. E você vai ver que a pessoa vai estar lá com a vida dela como se nada tivesse acontecido. Versículo 14, Paulo diz: não vos prendeis, vos prendais, né? Isso é 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, neles andarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei por vosso pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Veja que, se não há concórdia, se a pessoa não está caminhando junto, né, você não pode interceder. A intercessão não é para isto. Então, para que serve a intercessão? A oração intercessória é quando você se põe no lugar de alguém. Por isso que você tem que tomar cuidado. Você se coloca no lugar de alguém. E quando você se põe no lugar de alguém, você entra para conversar com Deus sobre aquela pessoa. Você intervém. Então, problemas espirituais, ataques espirituais que viriam para aquela pessoa, virá para você, né? Quem não se lembra quando Pedro está pregando, expulsando os demônios, e o demônio vai pedir, né, para cirandar, né, para cirandar com Pedro e peneirar como se faz um trigo, né? Vou ler esse texto aqui para vocês, Lucas 22, 31 a 34. Porque Pedro está pregando, fazendo a obra de Deus, né? Pedro é um homem de Deus. Mas veja que Pedro ainda não é uma pessoa preparada para fazer aquele tipo de obra. Pedro não é alguém que está pronto, né, para assumir a responsabilidade espiritual de lutar por alguém. Versículo 31, olha o que diz. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti. Olha como é a intercessão. O diabo chega para Jesus e pede para que Deus permita que ele faça como fez com Jó. Faça como fez com Jó. Cirandar, peneirar, fazer a baderna, né? Como o trigo, jogar para cima e sacudir. Às vezes era assim feito, como faz com o feijão. Às vezes era batido com o cacete. Isso é cirandar, isso é peneirar, irmão. Você sabe o que é peneirar. É coisa ridícula, é coisa horrorosa, horrenda.
Aí Jesus diz no versículo 32 de Gênesis 22: Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converter, e confirma teus irmãos. Eita, Jesus. Por que Deus não permite que ele caia, que o diabo toque nele? Por quê? Porque ele não consegue segurar a barra. Ele não vai conseguir aguentar até o final. Pedro não está preparado para interceder por ninguém. Pedro não está preparado para pegar uma carga espiritual. Por quê? Porque o diabo está armando para ele. E Jesus, quando ele manda os servos irem, não é para que eles voltem se gabando de ter poder sobre as trevas. É para que eles voltem felizes por ter o nome deles escrito no livro da vida. Quer dizer, para eles se contentar com a salvação. É para eles ficarem felizes por estar salvos. E não para que eles se gabem de ter vencido o diabo e não sei o que, aquela coisa toda. Não. Não é para isto. O dom espiritual não é para isto. Tem gente brincando com o inimigo por aí, chamando ele para guerra, para peleja, eu te desafio e essa coisa. Sai de faixa, irmão. Sai fora disso aí. Tu não aguenta, não. Esse cidadão aí, só Cristo que consegue vencê-lo. E diz mais, ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. Por que isto? Porque Pedro não está pronto mesmo. Pedro não está preparado. Ele acha que está preparado, mas não está. Se Jesus abre mão e diz, pode tocar nele, a decepção ia ser grande, porque Pedro não ia conseguir resistir. Tanto é que Jesus explica, você não está preparado. Você não se converteu, você ainda não é crente. Roguei por ti, porque para que o inimigo não toque em você. Então, o que é essa intercessão? Pedro é alguém que é um novo convertido, está fazendo a obra de Deus, está lutando contra o inimigo, lutando contra a sua natureza, tentando fazer o que é certo. A bem da verdade é que é um cara afoito, uma pessoa que fala muito, mas é um homem de Deus. É alguém que está caminhando na fé. E quando o inimigo vem atingir, vem querer atingir, Jesus intervém. Jesus roga. Jesus intercede. Jesus entra no meio. Jesus intercede porque para que Pedro não desfaleça, não morra, não se destrua, para que o inimigo não o mate. Então, é assim que nós precisamos fazer. Aprender com Jesus. Começar a interceder por aqueles que já estão caminhando, que já estão lutando. Por quê? Porque eles, estando bem, firme na fé, também farão a mesma coisa. Também vão levantar alguém, também vão ajudar alguém, né? Eles estarão na linha de frente de batalha. Então, por que Jesus ele intercede por Pedro? Porque Pedro é alguém que está lutando para mudar de vida. Você já leu Atos capítulo de número 12? Eu estou citando o texto de Jesus porque Jesus é o nosso modelo. Mas nós podemos usar Atos dos Apóstolos, né? Abra aí sua Bíblia. Em Atos capítulo de número 12. O que é que diz Atos 12? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Tiago já morreu, já foi morto, já foi embora. Isso aí, tchau e bênção. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, perto da Páscoa. É tempo de Páscoa ali, de comer os pães amargos e tal, para lembrar do tempo no Egito e tal.
Então Pedro está preso. Pedro preso, né? No versículo 4 de Atos 12 diz: havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregou a 4 quartetos de soldados, 16 soldados cuidando do cidadão só, querendo apresentá-lo depois da Páscoa, né? Ele ia fazer como fez com Jesus, né? Fizeram com Jesus, apresentar ele ali, fazer aquele negócio todo, mas só que depois da Páscoa, porque por ocasião a Páscoa era costume, você sabe, você lembra disso, soltar alguém, mas ele não quer soltar, ele realmente quer matar, então ele vai apresentar o povo depois da Páscoa, para que não haja aquela história de novo de ter que se liberar alguém. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja está intercedendo pelo pastor dela, Pedro. E quando Herodes estava para fazer ele comparecer nessa noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados por cadeias, e os guardas diante da sua porta guardavam a prisão, né? Aí veio o anjo do Senhor e tal. Isso fica para outro tempo, para outra hora, para outro dia de estudo. Então, veja que a igreja vai interceder pelo pastor dela, pelo povo que está ali, né? Pelo povo de Deus que está à frente da obra. Então, você quer começar a interceder? Comece fazendo isto. Interceda por alguém que já está fazendo a obra. Na próxima aula eu vou falar sobre oração. Já é outra coisa diferente. Aí oração, você pode orar por qualquer pessoa, mas a intercessão deve ser pautada primeiramente naqueles que já estão caminhando ou tentando caminhar, porque interceder é pôr-se à frente, é entrar-se na frente, é se colocar no lugar, tá? Um desses textos você vai ver em Samuel, né? Primeiro livro de Samuel 16, 17, quando Davi está contando a história dele ali com a ovelha e tal, aquela coisa toda que o leão vinha, né? O urso. E quando ele está contando, ele explica o seguinte, que o urso ou o leão, quando vinha para tentar matar a ovelha, ele se colocava à frente, se colocava no lugar, né? 1 Samuel 17, 37. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, né? Versículo 34 e 5 ele diz: então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Viu aí? Porque ele intercedia, ele se colocava no lugar da ovelha. Então interceder é isso, é se colocar no lugar, tá certo? Lembre, você vai estar na linha de frente. Pense muito bem quando você for abrir um jejum em prol de alguém, fazer uma consagração em prol de alguém, ou fazer uma campanha de oração em prol de alguém. O leão e o urso vai se levantar contra você, porque você está se pondo no lugar da pessoa, atravessando a frente, né? Como se a pessoa fosse ser atropelada e você se atravessasse à frente. Então fique esperto, preste atenção, cuidado. Não vai, como diz o outro, de peito aberto, não. Te reveste primeiro, vai lá em Efésios 6, aprende o que é aquilo ali. Aprende como são as armaduras, como é o revestimento de poder, para depois você sair por aí intercedendo pelo povo, tá certo? E Davi agora aqui vai interceder por toda Israel. E Saul apoia, vai lá meu filho, que Deus seja contigo. Vai-te embora e o Senhor seja contigo. No versículo 37, Saul diz isso.
certo? Próxima aula vamos falar sobre oração e continuar a leitura de Gênesis 19. Mas foi necessário eu gravar esta aula aqui sobre intercessão para que vocês compreendam um pouquinho, né? Depois a gente vai aprimorando mais a questão da intercessão, certo? Próxima aula eu vou trazer aqui os exemplos de todos os que na Bíblia oraram, para que vocês compreendam como foi a oração e como deve ser feita a oração, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta, né, a nossa próxima aula.